Olá, voltamos para o terceiro painel do Cloud Evolution Forum, que vai tratar como que a nuvem potencializa o uso de inteligência artificial. Antes de começar, quero renovar os avisos que na plataforma vocês têm um formulário para enviar as perguntas para os nossos painelistas. Só gostaria que vocês indicassem separar especificamente um deles ou para participante de todo o painel. Também quero relembrá-los para não deixarem de visitar os estandes virtuais para conhecer o conteúdo especial preparado pelos nossos patrocinadores do evento. Inclusive, os patrocinadores, no final do evento, vão promover o sorteio de um kit oferecido pela Manage Engine, um kit oferecido pelo SAS, que consiste de uma mochila, camiseta, meia, copo, Moleskine e uma caneta. Também teremos o sorteio de 5 copos oferecido pelo podcast Café na TI. Teremos também um Power Bank oferecido pela SkyMail e uma Alexa oferecido pela Nuveto. Então, pessoal, visite o stand e participem do sorteio que vai acontecer logo após o final dessa live. Bom, para nós darmos início ao nosso painel, eu gostaria de convidar o Carlos Eduardo Leite, que é CIO da Nuveto, o Richard Lando Medeiros, diretor de Produtos e Tecnologia da Pixon, o Renato Teixeira, diretor executivo de Produtos e Plataformas da Service da VR, Paulo Manzato, vice-presidente da Talkdesk para a América Latina, e o Rui Bueno, que é diretor de Customer Advisory no SAS. Então, eu gostaria de pedir para o nosso Carlos Leite dar início ao nosso painel. O currículo de todos eles está na nossa plataforma, então eu vou declinar de escrever aqui o currículo de todos eles, mas cada um vai se auto-apresentar aqui para falar um pouquinho do trabalho que desenvolve nas organizações. E, Carlos, pode começar então o nosso painel, por favor? Maravilha, Claudinei. Obrigado pela oportunidade aí de conversar com o nosso público. Eu sou o Carlos Leite, o pessoal me conhece como Cadu. Eu sou CIO da Nuveto, né, do grupo Nuveto. Nós somos um distribuidor da Five9 no Brasil, Colômbia, México e Espanha, onde nós temos escritórios. E acho que a ideia hoje, eu trabalho há mais de 15 anos no mercado com contact center, né, só com soluções de customer experience, de jornada do cliente e tudo. E nossa finalidade hoje é falar de um aspecto um pouco mais conceitual de como que a nuvem vai potencializar o uso de inteligência artificial. Até alguns anos atrás isso não era possível, a gente nem mesmo falava em inteligência artificial de uma forma comercial, ela era usada às vezes para fins militares, NASA e coisas assim de outro mundo, mas agora isso já é muito mais a nossa realidade. E eu vou apoiar essa minha argumentação sobre o uso da nuvem, potencializando a inteligência artificial em 5 grandes aspectos. Na confiabilidade, na parte de segurança da informação, na gestão dos dados, no custo-benefício e, por fim, na produtividade. Vamos começar falando da questão da confiabilidade. A questão da confiabilidade, quando a gente ouve falar nesse conceito, a gente fala muito em georredundância. E esse foi o ponto em que houve mais investimento nos últimos 5 anos, aliado à parte de segurança da informação. E isso leva a gente a um ponto de reflexão. O que hoje é mais interessante para uma empresa? Ela alocar os serviços dela numa nuvem, ou consumir serviços de uma nuvem, que já está em uma arquitetura de hiperescala distribuída, ou ela construir sites físicos, como a gente tinha antigamente em grandes empresas, até aqui no Brasil. A gente tem aí grandes clientes que hoje, por exemplo, têm sites físicos aqui, em outras cidades, e tudo justamente para ter essa georredundância e ter essa disponibilidade, essa alta disponibilidade dentro do ambiente dela. Só que isso hoje já não é mais tão interessante. Hoje você tem grandes provedores de nuvem que te fornecem essa georredundância de uma forma distribuída, e eles cuidam dessa parte, e você cuida do seu core business, que é vender, que é reter clientes, que é prestar serviços, etc. E aí, qual que é o resultado disso? Você tem uma arquitetura em alta escala, que você tem muito mais estabilidade, já que você está falando aí de supercomputadores e tudo. Você tem muito mais formas de fazer uma conectividade. Hoje, os provedores de nuvem grandes, como Amazon, Microsoft, Google e tudo, eles já estão desenvolvendo outras formas de você se conectar a eles, não é mais o formato tradicional que a gente tinha 2, 3 anos atrás, nem é muito tempo assim, e também você tem alta disponibilidade, porque a forma com que foi montada essa arquitetura te provê
um serviço em que você se conecta num meio, e se aquele meio tiver qualquer problema, automaticamente você pode consumir serviços de outros lugares, porque a gente está falando aí de uma hiperescala. Então, esse foi o primeiro ponto, que é a questão da confiabilidade. Junto com a confiabilidade, outro grande investimento que a gente teve aí para a parte de cloud é a questão da segurança da informação. Como que a nuvem potencializou isso? Hoje, para grandes bancos, empresas até de varejo e tudo, as pessoas, os clientes, eles foram estratificados em perfis. E esses perfis geram bases comportamentais em que você está inserido nelas. Então, por exemplo, eu, Cadu, não sou o Carlos Eduardo Bonifácio Leite, CPF tal, conta tal no banco. Na verdade, eu sou um perfil específico lá dentro, em que dentro do banco já foi traçada uma base comportamental. E aí vem um evento. O evento é uma tentativa de um saque fora do horário e tudo. Ele faz a varredura para ver se esse evento bate com o meu perfil comportamental. Não batendo com esse perfil, ele pode disparar um alerta, ele pode bloquear uma interação, alguma coisa do tipo. Como que a nuvem mudou esse processo? Só na nuvem a gente consegue armazenar e processar ao mesmo tempo toda essa base comportamental. Imagina milhões de clientes se conectando ao mesmo tempo, executando as suas tarefas, e você tendo que, além de armazenar tudo que eles estão fazendo para tornar essa inteligência artificial mais precisa, você ainda precisa confrontar o que eles estão fazendo no momento com o que é o perfil deles, e gerar um percentual de chance disso ser ou não ser uma fraude. Então, a nuvem, com essa dinâmica dela de armazenamento e processamento, tornou possível uma segurança, principalmente quando a gente está falando em prevenção à fraude, muito mais inteligente para esse processo. O terceiro pilar que eu comentei é justamente a questão da gestão dos dados. Quando a gente converte os dados em algo produtivo, a gente está falando mais em gestão da informação. Basicamente, a inteligência artificial ela precisa de dois grandes aspectos para funcionar bem. Um deles é a quantidade de informações que você tem, e outra é a capacidade computacional que você precisa para processar essas informações. E aí você consegue gerar duas tarefas diferentes. Uma delas é fazer uma consulta complexa, que é o que eu comentei na parte de segurança da informação, ao mesmo tempo em que você grava as informações de uma maneira estruturada. Por que a gente não falava em IA em termos comerciais há 10 anos atrás? Talvez até no ramo que eu trabalho de contact center, há 5 anos atrás a gente nem falava comercialmente de IA. Até tinha alguns mecanismos que usava, mas não de uma forma massiva como tem hoje. Porque você precisa de uma quantidade de dados simplesmente gigantesca para que o IA seja realmente eficiente. Você precisa de uma quantidade, uma capacidade computacional gigantesca para poder processar esse IA, processar essa base de dados através do IA e gerar uma relação aí do evento com o resultado. E, nesse caso específico, a nuvem trouxe esses dois aspectos para poder prover tanto a parte de você consultar as informações com uma velocidade muito grande, que a gente está trabalhando em hiperescala, quanto a parte da gravação dessas informações ao mesmo tempo de uma forma estruturada. E isso levou a gente ao nosso quarto pilar, que é justamente a questão do custo-benefício. Eu acredito que vocês todos aqui já devem ter ouvido histórias aí de supercomputadores da NASA que eles usavam antigamente para calcular trajetórias de corpos celestes. A gente já viu alguns deles até jogando xadrez. Esses computadores eles tinham um problema muito grande. Eles eram extremamente onerosos. Eles ainda são, mas tem uma diferença que eu vou comentar mais para frente aqui em relação à nuvem. E eles não ficavam o tempo todo deles trabalhando. Eles exigem uma quantidade de recursos grandes, energia, salas, pessoal e tudo. E para você poder subir alguma coisa para ser processada nesses supercomputadores, era necessário que essa coisa seja realmente muito importante em termos de sociedade, para que valesse a pena você usar essa solução, usar essa arquitetura para essa finalidade. O que a nuvem trouxe nesse sentido? Aí eu vou falar de uma forma bem grosseira, é você poder alugar uma porção desse tempo de uso desse supercomputador. Então, imagina uma Amazon com um monte de supercomputadores, falando em termos físicos, e ela te aluga um pedaço desse processamento, um pedaço desse armazenamento, um pedaço de toda essa capacidade para que você possa usar naquele momento em que você tem uma demanda mais alta. E aí você consegue, por exemplo, colocar uma tarefa para processar, você precisa de um pouco mais de capacidade, você usa esse espaço, você é cobrado por isso, e depois você devolve isso. Então,
a nuvem, com essa arquitetura de computação em grade, ela te permite fazer uso desses supercomputadores de uma forma de aluguel. E acho que, até mesmo entrando numa linha muito mais da sociedade em que a gente se encontra, a gente está indo cada vez mais para esse modelo de trabalho, né, que é você adquirir menos seus bens e você contratar esses bens como serviços e consumir desse serviço enquanto eles forem úteis para você. Então, a ideia desse custo-benefício é justamente você, como pessoa física até mesmo, ou como uma empresa, poder alugar um espaço, alugar um tempo de um computador em alta escala, que é muito mais confiável, que é muito mais resiliente, que é muito mais estável, e não ter que pagar para ter esse computador para você. Imagina você sair do seu core business e trabalhar com outras coisas só porque você precisa fazer uso de um computador caríssimo. Então, isso foi um dos motivos pelos quais, por exemplo, soluções como a própria Five9, que eu represento, o caso aqui do próprio Paulo Manzato, que é da Talkdesk também, que nasceu em nuvem, são soluções que já nasceram pensando nesse tipo de arquitetura. E aí, para finalizar, o quinto pilar que a gente tem é justamente uma questão de produtividade, que no mercado onde eu trabalho, que é o mercado de atendimento ao cliente, a gente também tem que se preocupar. A gente tem toda uma questão voltada hoje em dia para bots e coisas do tipo. Gente, o conceito de usar o IA nesse mercado não pode ser denotado como um conceito de substituição. Ele tem que ser denotado mais no sentido que a gente fala de employee experience. O seu atendente, a pessoa que trabalha lá na ponta, se ele fica executando a mesma tarefa, uma tarefa totalmente operacional, e o tempo todo do dia dele, ele se cansa muito rápido. Isso gera muito turnover, as pessoas saem da empresa e vão para outras com muita facilidade. Então, as automações e o uso da IA, ele tem que vir para substituir essas tarefas operacionais e deixar com que os assessores, os operadores, eles trabalhem com tarefas mais consultivas. E aí a gente tem uma situação, vou dar um exemplo aqui. Imagina você conseguir carregar todo o histórico de atendimento que você tem. Então você carrega ali todos os eventos que ocorreram no passado. E aí você carrega como esses eventos resultaram. Então assim, o Cadu fez um post numa rede social, ele entrou em contato pelo telefone, ele abriu uma reclamação, ele fez isso, fez aquilo, e 3 meses depois ele cancelou a oferta da minha TV a cabo, por exemplo. O que a nuvem permite? Pelo processamento e armazenamento que ela tem ali dentro, você consegue, quando um outro cliente que está estratificado no mesmo perfil do Cadu, entra em contato, faz um post numa rede social e tudo, você consegue prever o comportamento futuro desse cliente. E aí, a partir daí, vou dar até um exemplo de uma solução que a gente mesmo tem no mercado. Você consegue ativar um coach em tempo real para escutar a chamada, fazer uma consulta na base de dados, saber qual que é o perfil desse cliente e em tempo real já ir falando com o atendente. Fala, olha, oferece 10% de desconto, lembra o cliente de um benefício que ele tem, tenta reverter esse cancelamento. Isso pode impulsionar a venda, isso pode reverter cancelamento, isso pode aumentar a qualidade de atendimento. E isso a gente só conseguiu colocar de uma forma comercial depois que a gente começou a trabalhar com nuvem. Porque o mercado antes com soluções on-premise não tinha capacidade de processar isso tudo e gerar um mecanismo que pudesse prever o comportamento futuro do cliente. Isso é realmente a gente falar de tecnologia e falar de como que a nuvem conseguiu impulsionar o IA e vice-versa. Na verdade, eles são dois conceitos que estão intimamente ligados. E aí, resumindo, a gente tem esses 5 pilares que eu introduzi: confiabilidade, segurança, gestão de dados, custo-benefício e produtividade. E aí, com base nesses 5 pilares e nesse conceito de nuvem e de inteligência artificial, a gente vai em frente aí com as palestras aqui dos meus colegas que estão aqui na sala. Agora eu gostaria de convidar o Richard para a sua participação. Por favor, Richard. Maravilha. Bom dia a todos, pessoal. Uma honra estar aqui e atender esse convite. Meu nome é Richard, eu sou CTO aqui da Pixion, CTO, CDO e CPO, sou diretor de produto e tecnologia aqui da empresa. A Pixion é uma empresa que fornece software de sistemas de informação para laboratórios, clínicas, hospitais, centros diagnósticos, e eu vou falar um pouco sobre os nossos cases de uso de inteligência artificial, mais voltados à questão de imagens e mais voltado à questão de texto, né? A Pixion, ela tem a melhor plataforma de PACS, que é o servidor de imagens da América Latina, que é o PACS Aurora.
eu vou falar um pouco da nossa experiência de viabilização da nossa tecnologia, olhando aí para essa questão da imagem, um pouco sobre a nossa experiência com o texto. Nós temos algumas divisões aqui de pesquisa e desenvolvimento. Eu, particularmente, também sou pesquisador da área de inteligência artificial. Faço um doutorado voltado a vieses cognitivos e processamento de percepções. Então, a gente tem um foco bastante grande aqui dentro da empresa em entender e aplicar a inteligência artificial além do hype, né? Além desse boom mercadológico que se fala. E cloud é um fator essencial para viabilizar isso dentro da estrutura da Pixel, né? Trazendo um pouco o que algumas pessoas veem com muita frequência, é bastante comum ver notícias como o Google criou uma inteligência artificial que acerta em 93% dos casos em uma detecção de um problema em retina, ou um determinado câncer em pulmão, ou determinado câncer de mama. Isso é bastante comum ser encontrado no mercado, né? Agora, o que ocorre nesse exemplo? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente ainda não existe uma inteligência artificial geral, não existe uma inteligência artificial que consiga efetivamente fazer diagnóstico de todas as condições, em todos os tecidos e em todas as circunstâncias, né? A gente tem aí o uso de alguns modelos específicos, muitas vezes, para um equipamento, para um tomógrafo, para um equipamento de ressonância magnética, para um tecido específico, para uma área do corpo específica, e isso acaba sendo confundido, né? Ou seja, não existe... existiu ao longo de um tempo um medo muito grande de que a inteligência artificial ela iria substituir o médico, e o fato é que isso, a gente está muito longe de qualquer possibilidade nesse sentido. Estudos apontam que seriam necessários cerca de 70 mil modelos para que a gente tivesse um mecanismo que pudesse inferir ou pudesse achar itens de anomalia dentro do corpo humano como um todo. Ou seja, estamos bastante distantes como ciência, né, de uma inteligência artificial que consiga chegar nesse nível. Pois bem, estamos no momento que a inteligência artificial ela já tem um nível de evolução muito grande para aplicações específicas, e o mercado da saúde, que é o mercado que a Pixon está inserido, começa a dar passos mais consistentes no sentido de utilizar esses mecanismos para acelerar processos, para classificar eventos e para ajudar no dia a dia, né, na velocidade do dia a dia. Sem cloud, nada disso seria possível, né? Existem algumas empresas que até oferecem modelos de inteligência artificial, que são os CADs, tá? Que é o Computer Aided Diagnostics, mas o padrão do mercado é muitas vezes vender um servidor adicional ao serviço PACS como o servidor de medicina, como servidor de inferência diagnóstica. Esse é um padrão que acaba trazendo alguns problemas, né? Para o médico radiologista é muito importante a velocidade, é muito importante que no momento que ele esteja fazendo a análise de uma imagem ou de um estudo geral, que ele não tenha minutos ou segundos adicionados ao processo dele. E o padrão do mercado voltado a essa prática, ou esse tipo de modelo de ter uma máquina acessória do lado processando uma IA, acabava sendo um impeditivo. Então, essa visão da quantidade de modelos necessário, a visão da otimização de tempo em relação ao radiologista, nos fez chegar a uma conclusão, fez a Pixon chegar a uma conclusão. Precisamos encontrar um modelo que viabilize o processamento de N modelos, né? Precisamos chegar numa abordagem que viabilize o processamento de N modelos, que a gente consiga se abrir para o mercado para o acoplamento desses modelos, porque a gente não vai investir para criar 70 mil modelos, né? Eu acho que nenhuma empresa sozinha vai investir para criar 70 mil modelos. E que esse modelo possibilite o processamento de forma assíncrona, ou seja, no momento que o estudo de imagem ele sai do tomógrafo, ele sai do modal, do equipamento, ele já tem uma observação sendo realizada através de um modelo de inteligência artificial, e quando o médico for abrir esse estudo, ele não tem nenhuma adição de tempo.
né? Então, para o médico é transparente. Pois bem, criamos uma estrutura híbrida de cloud, então a gente tem uma estrutura com um modelo onde eu posso instalar em qualquer uma das clouds, né, e de forma automatizada. Esse modelo funciona como um barramento de serviços, então ele é acoplado com o nosso PACS e ele pode criar observações dentro de qualquer imagem que passa pelo nosso PACS. E dentro da estrutura de imagem do nosso PACS, o médico pode dar feedbacks para esses encontrados, para esses achados da inteligência artificial, e pode treinar em tempo real outras IAs. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de um treinamento de um modelo com 1000 imagens, que não é um modelo muito grande, a gente está falando de pelo menos 1 dia e meio de processamento em um computador tradicional. Então, imagine que durante um dia, um grande grupo produza treinamento de 1000 imagens. Eu precisaria esperar mais 1 dia e meio para utilizar o aprendizado dessas 1000 imagens na sequência. Então, nós criamos um modelo que processa, que escala de forma horizontal, ou seja, na medida de que há requisição dentro de um volume de imagens, nós recrutamos novos servidores dentro da nuvem para processar e para computar o modelo de uma forma mais ágil. Então, a gente saiu ali de 1 dia e meio, dependendo do apetite de gasto para a cloud, a gente consegue processar modelos em 3 horas, 4 horas, e o modelo já entra já fica disponível na sequência. Então, percebam, esse é o tipo de abordagem que sem o auto-scaling, sem a capacidade de escala horizontal de cloud, seria inviável do ponto de vista computacional para uma clínica, para um centro radiológico, para um centro diagnóstico. Né? E nós temos tudo isso centralizado em uma única cloud. Então, obviamente que, como uma empresa que atende hospitais, clínicas e centros radiológicos, a gente sempre está preocupado com compliance voltado para isso. Então, a gente nunca usa nenhum tipo de imagem sem a autorização tanto da instituição quanto das próprias pessoas que autorizam o uso dessas imagens, e sempre de uma forma anonimizada. Mas com esse tipo de arquitetura, a gente consegue somar imagens de múltiplas fontes. Então, a gente consegue criar modelos muito melhores, com um nível de acerto muito maior, inserido dentro do contexto real de cada clínica e de cada equipamento. Né? Então, a gente acredita que esse modelo de processamento assíncrono, que é viabilizado por cloud, ele vai ser transformador para a área da saúde. Né? Nenhum outro player usa esse modelo hoje no mercado, e a Pixion pensa imagina que vai acabar se tornando um hub de interligação e um possibilitador do uso de inteligência artificial através dessa visão. O segundo case rápido aqui, pessoal, também, nós temos uma plataforma conversacional, que é a plataforma Lumia. Essa plataforma, ela trabalha como um bot de atendimento, mas ela tem uma IA de processamento de linguagem natural, que nós desenvolvemos dentro de casa, e ela aprende de forma progressiva. Então, ela começa dentro do atendimento em uma árvore de decisão, e ela passa a partir do momento que ela recebe interações, ela passa a aprender com essas interações. Então, é bastante interessante ver ela, porque a gente, no processo de agendamento, atende os mais diversos perfis de pessoas, né? Desde de pessoas com alto nível de esclarecimento até pessoas mais simples. E essa IA, ela tem uma capacidade bem legal, porque ela aprende, cria modelos em tempo de execução, modelos de processamento de linguagem natural, e se adapta ao grupo de pessoas que ela está falando. Então, com isso, a gente viabiliza agendamentos automatizados, check-in automatizado e toda uma gama aí de processos que podem ser automatizados. Mas o grande ponto, olhando para a SA, é novamente a capacidade que a gente tem de processar em tempo de execução. Então, a gente não vai lá, cura um modelo e usa ele a partir de um espaço do tempo. Não, a gente tem um modelo e esse modelo é constantemente reprocessado para constantemente entregar um valor diferenciado. E esse é o tipo de abordagem que é utilizada somente com cloud, né? A gente não teria esse efeito se não fosse aí o advento de cloud. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um pouco da nossa experiência, ela é bastante voltada aí para todos os pilares, e espero que a gente possa contribuir aí na discussão. Perfeito. Agora eu gostaria de convidar o
Renato Teixeira para sua participação. Por favor, Renato. Claudinei, obrigado, é uma honra estar com vocês aqui, dividindo esse painel com pessoas tão gabaritadas aí. Meu nome é Renato Teixeira, estou na VR aqui há 4 anos, uma mescla de CIO, CPO, né, a gente está verticalizando a visão executiva dentro da empresa, então cuido hoje desde da parte de tecnologia, como da parte de alguns produtos e negócios também. Né. VR é uma empresa sinônimo de categoria, acho que todo mundo conhece, né, muito focada ali no programa de alimentação do trabalhador. É uma empresa que hoje entrega soluções tanto para o empregador quanto para o trabalhador, né? A gente está montando um ecossistema em relação a isso. Além de benefícios, a gente está colocando ponto eletrônico, estamos colocando toda uma visão aí de mobilidade e tudo mais. Então, a ideia aqui é trazer um pouco qual que é essa jornada de dados aqui dentro da empresa. A gente é um grande consumidor de soluções, né? Tanto o Richard quanto o próprio Cadu aí falou de algumas soluções que estão desenvolvendo, então a gente é muito consumidor aqui, né? E o pessoal aí também vai falar um pouco sobre mais soluções. Só para dar um panorama do tamanho da VR, né, a gente está mais ou menos aqui com 4,5 milhões de trabalhadores, né, que usam os nossos produtos. Estamos com mais de 90 mil empregadores, né, utilizando as nossas soluções, e a gente tem um cliente aqui que a gente é um meio de pagamento, né? Então a gente está com mais de 568 mil credenciamentos no Brasil, né? Se puder colocar a apresentação. Então, eu trago aqui uma visão, né, bem estratégica de como que a gente está tracionando essa questão de dados, né? O Cadu falou muito bem sobre essa questão dos 5 pontos, né? É muito difícil a gente conseguir fazer tudo o que se espera e tudo que o cliente quer, tendo uma infraestrutura interna, né? E o Richard deu ótimas referências em relação a processamento, questões síncronas, assíncronas, como que a gente faz isso tudo numa visão de hiperescala, né? E eu trago 2 provocações aqui que eu gosto, acho que muita gente já vê esse slide, mas sempre gosto de provocar, né? Onde a gente coloca aqui qual que é o tempo que uma tecnologia atingiu 50 milhões de usuários, né? Então a gente vê, né, que com a passagem do tempo que as tecnologias ou que os produtos vão avançando, cada vez mais eles estão rapidamente sendo adotados e cada vez mais a gente precisa ter velocidade e ter processamento para a gente conseguir atingir esses clientes, senão a gente acaba ficando para trás em relação às nossas soluções. Então, se a gente vê o avião, né, o avião levou 64 anos para atingir 50 milhões de usuários, e a gente tem aí toda a questão do Pokémon Go, que demorou 19 dias. Ou seja, aquilo que demorava 64 anos no passado para atingir 50 milhões de usuários, com toda a tecnologia que a gente tem, em 19 dias consegue atingir o mesmo público, né? E aí a gente está falando de quê? A gente está falando de dados, como que a gente projeta esses produtos, como que a gente consegue entregar toda essa condição de mercado muito aguerrida, muito hiperativa aí, né? E aí eu trago uma outra informação também, que é um slide que eu gosto aqui bastante também, né? Que é o que acontece em 1 minuto na internet, ou o que acontece em 1 minuto aqui em relação ao poder computacional, né? Então, para a gente ter aqui um pouco de ideia, em 1 minuto são 148 mil mensagens no Slack, né? O Google faz 5,7 milhões de consultas, né? Ou seja, Facebook com 40 milhões ali de lives e tudo mais. Então, a gente acaba entrando num momento, né, do mercado, no momento do mundo, onde é muito importante a gente ter poder computacional, onde é muito importante a gente conseguir fazer isso real time, onde é muito importante a gente ter essa capacidade de escalar e de conseguir atingir e ser para conseguir concorrer com um mercado tão rápido e tão acelerado e com tanta quantidade de informações disponibilizadas, né? E aí, o que a gente fez na VR em relação a isso, né? Como que a gente se posicionou, né? A primeira coisa que a gente fez foi buscar uma consultoria para a gente montar de forma estratégica o que a gente ia fazer de dados, né? A gente começou com a jornada que a gente chama DDC, né? Data Driven Company, e agora a gente está falando, como a gente é um ecossistema, a gente está falando de que a gente está indo para um DDE, né? Focacionado não só na empresa, mas em todo o ecossistema. Então, a gente fez toda uma análise e um mapeamento em termos de analytics, né?
olhando toda a parte de capacidade de negócio, quais são as demandas dentro do conglomerado em relação a isso, como que a gente está posicionado em relação à tecnologia, em relação a dados. Não dá para a gente não estar muito em linha com a tecnologia que existe hoje, principalmente como que está a nossa governança. Importante a gente entender como que a gente governa todo esse mundo de dados, né? Processos e integrações e principalmente pessoas, né? Pessoas que fazem movimentar qualquer empresa. E a gente fez todo um mapeamento de situação atual em relação a isso e a gente montou quais são as diretrizes que a gente teria daqui para frente em relação a cada um desses pilares, tá? E a gente partiu sempre do negócio para a tecnologia, a gente sempre partiu para conseguir entender o que o nosso cliente, tanto interno quanto externo, espera em relação à VR, né? E o que a gente consegue entregar isso através de dados. Então, a gente partiu para uma evolução muito para entender quais são os nossos casos de uso. A gente não queria fazer todo um movimento de dados por si só porque é bonito, só porque está legal, todo mundo está fazendo. Não, a gente precisa entender o que a empresa precisa. E a gente montou todo um business case em relação a isso, e a gente acompanha mês a mês no Fórum Executivo como que a gente está tracionando e como que a gente está trazendo retorno para a empresa. Né? Acho que uma coisa muito legal que a gente fez aqui na VR foi criar uma metodologia para a gente entender como é que a gente consegue medir retorno sobre investimento com dados. Tá? E depois, no final, eu dou um exemplo para vocês como é que a gente está fazendo isso. Aí entra a parte de tecnologia, toda a questão de arquitetura, né? Entra a parte de governança, é extremamente importante. Qual modelo que a gente vai adotar dentro da empresa? Vai ser um modelo mais federado? Vai ser um modelo centralizado, descentralizado? Então, a gente fez toda uma visão em relação a isso, né? Como que a gente governa dados aqui dentro? Quem é o dono do dado? Como que a gente cria toda uma jornada de dados aqui? E, principalmente, como que a gente faz a questão de organização de pessoas, né? Hoje a gente tem hoje está comigo, né? Sou diretor executivo, eu tenho um diretor que hoje é responsável por data de uma forma centralizada e descentralizada. A gente tem o que a gente chama hoje de um data lab. Então, a gente tem o cientista de dados hoje em cada unidade de negócio, através de um chapter de ciência de dados, que está com esse diretor. Os engenheiros de dados estão com a gente aqui e os analistas de dados estão em cada unidade de negócio. Então, a gente montou todo um ecossistema aqui para ver como é que a gente consegue gerar valor com dado dentro da empresa. E aí eu trouxe só uma visão aqui macro em termos de arquitetura. Acho que é legal, deve ter umas pessoas bastante mais técnicas aí. A gente dividiu basicamente em alguns blocos, né? Um processo de ingestão muito forte. Todo mundo conhece muito ingestão aqui como ETL, né? É o que a gente tem aí no mercado há bastante tempo, mas isso hoje não é suficiente. Não dá para a gente pensar só em gestão de dados com ETL, seja ela interna ou externa. A gente tem que partir para outras técnicas. Então, a gente foi para uma técnica de federação de dados. Como que a gente consegue fazer essa federação de dados? Como que a gente consegue fazer streaming de dados? É muito falado isso, né? Principalmente mais aí no mundo mais de mídia e tudo mais, mas o dado dá para a gente fazer streaming de uma forma muito, muito eficiente, e o conceito de API em relação a dados. Então, isso tudo faz parte de ingestão e integração de dados, né? A gente montou o que a gente chama ali de Enterprise Data Platform, que é toda a questão aí do antigo DW, como que a gente monta tudo isso, e a gente precisa ter, que eu falo, o nosso grande playground para os nossos cientistas de dados, que é toda essa parte aí de engenharia de dados, né? Como que a gente consegue criar toda essa questão de análise mais baseada em machine learning, inteligência artificial. Então, a gente criou todo um sandbox para todos os nossos cientistas de dados trabalharem em cima disso, e a gente precisa visualizar dados através de uma camada de apresentação. Então, essa foi a arquitetura macro que a gente montou, né? E a partir daí, a gente começou a tracionar toda essa jornada de dados aqui dentro. E aí eu queria trazer um pouco de um caso de uso, né? A gente tem uma forma muito informal aqui de trabalhar dentro da VR, e aí eu trouxe um pouco de uma apresentação que meu próprio time montou, né? E a gente falou o seguinte, será que dá para a gente entender, né? A gente tem um usuário ali na ponta, um trabalhador, será que dá para a gente entender como é que esse trabalhador funciona, né? Como que a gente poderia estar ajudando esse trabalhador? Como que a gente poderia estar ajudando os nossos estabelecimentos comerciais de uma forma mais automática e mais, vamos dizer assim, entre aspas, inteligente, né? E a gente partiu de um algoritmo de recomendação, né, que muita gente usa, né? O próprio Spotify usa, a Netflix usa, a Amazon usa, né? Que a gente chama aí de filtro colaborativo, né?
Então, aqui do lado está o Gerola, a gente chama ele de Gerolamo, né? É o diretor que trabalha aqui comigo, e que falou assim, cara, como que a gente poderia fazer isso e usar esses algoritmos que são usados por esses players tão famosos, né? Então, a gente viu, cara, funciona mais ou menos assim, né? O Gerola gosta ali de escutar galopeiras, né? Na verdade, evidências aqui no primeiro, né? Então, o Gerola gosta de escutar evidências e o Renato também gosta de escutar evidências, né? Então, por que se o Gerola também que gosta de escutar evidências, gostar de escutar galopeira, por que eu não posso oferecer isso para o Renato, né? De tal forma que eu consiga cruzar todos esses dados de uma forma muito eficiente e real-time. E a gente trouxe esse caso de uso para o nosso mundo, né? A gente trouxe isso para dentro da nossa estratégia. Então, em vez de a gente falar de música, né, que é uma coisa bacana, vamos falar de restaurante, né, onde a gente está inserido. Então, se o Gerola almoçou aqui do lado do Madeiro, né, que gosta aí mais de fast food e tudo mais, e o Renato também vai lá e almoça no Madeiro. Eu tenho essa informação aqui hoje, né? Então, se a gente percebe que a gente consegue fazer clusters de tipos de restaurante, por que a gente não começa a alavancar essa questão que a gente chama de direcionamento de fluxo dentro da nossa indústria, né? Então, a gente vê que se o Madeiro parece com Outback, né? E se o Gerolamo gosta do Madeiro e gosta do Outback, por que a gente não recomenda o Outback para o Renato, né? E aí, o que a gente tem de ganha-ganha? A gente tem uma felicidade maior, porque a gente está trazendo informações para o nosso trabalhador, e aí a gente chega também no estabelecimento comercial e fala, ó, vou conseguir direcionar mais fluxos para você. Você vai conseguir ganhar mais em relação a isso. Por que você não dá uma sobremesa? Por que você não dá um brinde? Por que você não traz ali alguma experiência melhor para o teu usuário? Se você fizer isso, eu te trago mais pessoas aqui dentro, né? E aí vira um ganha-ganha para o estabelecimento, porque vai ter mais fluxo, vira um ganha-ganha para o usuário, para o trabalhador, porque ele vai ter ali um desconto ou alguma coisa que o restaurante pode fazer, e também vira um ganha-ganha ali para a VR, porque a gente aumenta a nossa condição dentro de cada restaurante, né? E aí eu trouxe os números para vocês, né, que eu acho que nada melhor do que trazer números em relação à questão de case, né? Então, como que a gente está, né, em relação ao direcionamento de fluxo? A gente começou em 2019, eu trouxe uma visão aí em termos de milhões de push, eu acabei não colocando o número aqui, porque eu acho que não precisa, não faz muito sentido, mas dá para vocês entenderem a nossa jornada em relação a isso, né? Então, a gente sai aí de um crescimento muito forte de abordagem em relação ao nosso trabalhador, né? A gente traga aqui uma escala de receita, né, incremental, aqui eu estou falando de receita incremental, né? Então, a gente sai a gente multiplicou por 2,7 a receita de 19 para 20, e a gente multiplicou de 20 para 21 em 2,6 a receita desse projeto, né? Quando a gente mostra isso para acionista, que é o retorno sobre investimento, ou seja, o quanto ele está colocando de dinheiro dentro dessa visão de dados, isso aqui começa a brilhar os olhos e começa a gente conseguir tracionar, e aí vira um feedback positivo de você estar investindo cada vez mais e trazendo cada vez mais retorno com dados, né? Então, a gente já atingiu cerca de 3,5% de todas as transações da VR que a gente tem hoje, a gente já parte por uma recomendação de trabalhador, né? Isso já representa um crescimento de 2% incremental na nossa receita, né? Ou seja, com um único caso de teste, ou caso de uso, né, em relação a dados, a gente consegue fazer todo esse movimento na empresa e de uma forma muito digital, né, de uma forma muito prática, né, mas com bastante inteligência por trás. O trabalhador que está inserido nesse contexto não imagina o quanto de tecnologia, o quanto a gente tem aqui dentro para conseguir fazer toda essa jornada, né, de data dentro da empresa. E aí, igual a esse caso de uso, a gente tem 29. Né? Então, a gente está justamente trabalhando e cada um dos 29 casos de uso a gente consegue falar quanto que a gente está trazendo de retorno. Né? Nem todos dão sucesso, isso é óbvio, né? Mas aquele que já desponta com sucesso acaba pagando o projeto. Imagine com o único caso de uso você aumentar em 2% a receita da empresa, sendo que você gasta muito menos para isso. Então, é extremamente fantástico, a gente está muito feliz e a gente está numa jornada muito forte aqui em relação a dados, tá? Claudinei, devolvo aí para você, meu muito obrigado aqui,
Eu que agradeço. Para perguntas, e quem quiser também, caso queira conversar um pouco mais, meu LinkedIn também está à disposição. Perfeito. Agora eu gostaria de convidar o Paulo Manzato para sua participação. Por favor, Paulo. Muito bom dia a todos aí do painel e a quem nos escuta. Cara, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ficar de pé um pouquinho aqui. Peraí, deixa eu subir. Bom, eu me apresento aqui brevemente, meu nome é Paulo Manzato. No ano passado, eu fui contratado pela Talkdesk para abrir a operação da Talkdesk na América Latina. Fui funcionário 001. É uma grande honra. Para quem não conhece a Talkdesk é um dos players, assim como a Five9, que oferece uma plataforma de Contact Center as a Service. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Eu tenho cerca de 25 anos no mercado de Customer Experience. Tenho 22 anos aqui nos Estados Unidos, nunca perdi meu contato com a América Latina. E é um pouquinho aqui, assim, muito obrigado de novo pelo convite de estar aqui com vocês. Eu queria comentar várias coisas que o Cadu falou, que o Renato falou, o Richard falou, essa AI, a palavra acho que foi além do hype, não sei se foi o Richard, se alguém falou essa palavra além do hype. Eu gostei muito, e eu utilizo o buzzword que é a inteligência artificial. Existe hoje praticamente todo mundo fala de inteligência artificial, né? Então, de vez em quando, sim, é um hype, né? E aí, a gente tem que, de verdade, distinguir um pouco, e eu vou estar falando no contexto de Customer Experience, como é que a inteligência artificial consegue ajudar na experiência do cliente. Mas antes de falar isso, eu queria aproveitar a oportunidade aqui do seguinte. Eu recebi essa semana aqui deixa eu até pegar aqui, é um documento preparado pela Google, Google Startups, o impacto e o futuro da inteligência artificial no Brasil. Esse estudo, ele foi feito com a AB Startups, Associação Brasileira de Startups, né? E quem assina o estudo é o André, da Google. Eu não os conheço, mas eu li o estudo, excelente. Estou fazendo propaganda aqui, eu não os conheço, mas eu achei super bacana. E uma das coisas que eu tenho conversado com várias pessoas, e eu estou saindo um pouco do tópico aqui, tá, Claudinei? Mas eu acho que é super interessante. É o seguinte, a vantagem competitiva a nível do país, Brasil, em desenvolver e usar tecnologias de inteligência artificial. Seja o machine learning, seja tecnologias de reconhecimento visual, qualquer que seja. Existem várias associações aqui no Brasil, Claudinei, que se algum dia você trouxê-las aqui, eles vão falar muito melhor do que eu estou falando aqui. Existe muita coisa que o Brasil tem feito. E as pessoas que estão aqui escutando a gente aqui, eu acredito que, por exemplo, a inteligência artificial, ela é uma das tecnologias agora, eu sei que tem muitas, mas é que a inteligência artificial, ela é horizontal e ela atinge todas as verticais. Ela não é uma vertical em si. Então, eu vou falar sobre quando ela cruza a experiência do cliente, mas a gente tem aqui pessoas falando da área aqui de refeições, o Cadu meio junto comigo aqui, na área de saúde. E eu gostaria que o Brasil aproveitasse essa janela de oportunidade que existe e já existe, o governo federal tem feito uma série de iniciativas para que a gente não fique para trás. 2 minutinhos. Quando eu estava na faculdade lá em São Carlos,
eu quis entrar no ramo de inteligência artificial e eu estudei por 2 semestres do Prolog. Não tinha jeito de trabalhar com inteligência artificial se você não fosse para a área acadêmica. E eu não queria ir para a área acadêmica. Por várias razões. Então eu já vou entrar na nuvem. Uma delas é o que todo mundo sabe aqui, que não adianta a gente falar nada, é a capacidade de processamento, armazenamento e elasticidade, que são todas essas definições de nuvem. Que inclui, obviamente, o preço computacional de hoje. É que a gente, existe essa palavra take for granted aqui, a gente tem, hoje a gente take for granted. Você vai lá na Amazon, você se cadastra, vou usar a AWS como um exemplo aqui, mas você vai na Azure, a mesma coisa, na Google, a mesma coisa, não sei se é a Oracle, mas você vai lá, grátis, você entra na AWS, faz uma conta grátis, você faz, entra num serviço que é um notebook, pega um modelo pré-pronto, pegam dados que estão à disposição aqui, e você começa a fazer simulações, por exemplo, de gender, de censo. Então, assim, é uma loucura o que se pode fazer hoje. Bom, como que isso se aplica à experiência do cliente, que é o que eu acho que de todo mundo aqui, provavelmente eu sou uma das pessoas que sabem mesmo inteligência artificial, mas eu sou, assim, eu leio tudo e eu gosto. Né? Na verdade, eu estou em vendas, mas eu sou um developer frustrado. Se eu acho que tivesse crescido aqui nos Estados Unidos, até hoje eu deveria ser aí um developer. Bom, a Talkdesk nasceu há 10 anos atrás e ela fez algumas apostas. Uma delas foi ter nascido na nuvem. Um dos outcomes, desculpa falar algumas palavras em inglês, mas um dos outcomes disso é essa disrupção que você tem em estar na nuvem. E, em particular, na inteligência artificial, ela faz parte de toda a plataforma da Talkdesk. Ela ajuda na segurança e no monitoramento dos próprios agentes e como que eu faço esse agente ser mais produtivo, como se esse agente consiga fazer melhor as coisas. Ela passa para a parte do cliente, de como é que eu consigo fazer com que esse cliente seja melhor atendido e tenha uma melhor experiência. E eu estou convencido desse statement que eu vou falar aqui para vocês. Não existe uma outra tecnologia mais disruptiva hoje na experiência do cliente que não seja a inteligência artificial para fornecer o que a gente tanto prometeu nessa indústria de contact center, que é a personalização. Então, assim, eu não quero ficar aqui fazendo propaganda da Talkdesk, mas mais do que esse além do hype, né? Quando a gente realmente tenta pensar em alguma coisa que faz a disrupção de como hoje eu consigo dar um melhor serviço para o meu cliente, como que eu consigo dar melhores ferramentas para os agentes darem esse serviço quando eles forem conversar com esses agentes. É a inteligência artificial. E aí, eu não vou gastar os minutos aqui falando, mas você tem uma varrida total. Então, assim, do exemplo primeiro que eu falei para você, realmente a AI teve um momento obscuro, se você for ler ali, teve um momento que praticamente ela deixou de existir comercialmente, ou até porque você não tinha a nuvem que possibilitava, que era o habilitador dela. E agora ela floresce, né? Agora ela floresce de uma maneira super grande. Uma das coisas que eu achei super interessante nesse documento que a Google fez, desculpa aqui, eu não quero... mas é o seguinte, eles estão dizendo aqui que no estudo global da McKinsey, estima-se que a América Latina gerará 13
trilhões de dólares no mundo até 2030. Desculpa. Estima-se que a inteligência artificial irá gerar 13 trilhões de dólares no mundo até 2030. E que a América Latina, a gente vai esperar um aumento de 5% do produto interno em virtude da inteligência artificial. Eu vou querer entender melhor esses dados aqui. É livre essa apresentação, mas eu fiquei pensando nisso. 13 trilhões de dólares até 2030. É praticamente uma nova economia dos Estados Unidos. Então, assim, se alguém aqui tem alguma... eu acho que, não aqui, né, mas se alguém que está nos escutando ainda tem alguma dúvida de como a inteligência artificial vai poder habilitar a empresa de vocês, acho que ela já não existe mais, né? E esse é o meu convite. Então, eu achei muito interessante o que o Renato colocou aqui. Ele deu assim um mapa. Ó, pessoal, a gente contratou uma consultoria, fizemos isso. Cara, isso é ouro, né? Então, assim, eu espero que as pessoas que não entraram nessa jornada, olhem só essa parte ali do Renato e falem assim, cara, aqui é um caminhozinho da pedra. E eu entreguei isso aqui. Né? Uma mini aula de MBA aqui, condensada em 5 minutos, pô. Quem está perdendo essa oportunidade, eu sinto muito, mas os sinais são gigantescos. E voltando na inteligência artificial, é lógico que eu coloco isso como uma vantagem competitiva da Talkdesk. A gente não está no business, né? A Talkdesk não está no negócio de vender mais posições de atendimento. A gente está realmente no encantamento do nosso cliente, e parte disso vai ser o atendimento através dos chat, do que seja, se é dos agentes virtuais, vamos dizer assim, porque o chatbot às vezes tem uma conotação. A gente vai ter agente virtual, por voz ou por digital, que vai fazer parte do trabalho que hoje é feito pelos agentes. Essas empresas que não embarcarem nessa disrupção que acontece, vão ficar para trás. Então, assim, eu acabei de lançar, Richardland, eu fiz junto com uma outra pessoa, um artigo sobre o burnout na saúde que aconteceu na epidemia. Porque a gente sempre fica falando do burnout da equipe médica, dos enfermeiros, mas existe um burnout dos agentes que estavam dando serviço a essa indústria. Cara, uma coisa é você pegar uma ligação do cara assim, tô com meu filho aqui um grande problema, entendeu? E o cara tá atendendo ao telefone. Eu preciso desse convênio. Então, assim, existe um burnout em toda a indústria de saúde devido ao Covid. A gente já passou, tal, mas, cara, não tem outra maneira de você de você aliviar isso, dando melhores ferramentas, sugerindo as respostas, que não seja por inteligência artificial. Bom, eu vou parar por aqui, eu nem sei quantos minutos eu falei, mas eu só queria dar esse conceito aqui. Eu falei um pouco off-topic dessa coisa da vantagem competitiva de um país. Eu não queria que o Brasil perdesse essa oportunidade de realmente ser um país de ponta na inteligência artificial. E tem que ser uma coisa, tem que ser uma iniciativa privada e governamental para fazer com que a gente tenha milhares de pessoas pensando e desenvolvendo a inteligência artificial. Bom, Claudinei, eu queria agradecer de novo e eu passo para você. Agora, obrigado, Paulo. Eu gostaria de convidar agora o Rui para a sua participação. Por favor, Rui. Tirar do mudo aqui é a frase mais falada da pandemia aqui. Nem pandemia tem mais, eu acho, tomara. Bom dia a todos. O sentimento que eu tenho agora não sei se vocês vão lembrar da época da escola, quando você ficava por último para apresentar o trabalho, todo mundo já tinha falado tudo, você tinha só que entreter os coleguinhas aqui, mas eu estou tentando, foi bom, super enriquecedor. Quanto menos eu tiver para falar aqui, melhor foi o evento em termos de
de conteúdo. A gente teve bastante visões diferentes aqui, bem complementares. Eu vou tentar uma ousadia de tentar ligar alguns pontos que foram falados aqui e compartilhar um pouco da nossa experiência no tema. Meu nome é Rui Bueno, eu trabalho no SaaS Institute. Para quem não conhece, a empresa trabalha há mais de 40 anos com soluções de dados, analytics, de 10, 15 anos para cá, com o que a gente está chamando hoje de inteligência artificial, acesso a dados, tudo que tem a ver com o enriquecimento de dados para geração de inteligência. Eu estou no SaaS há 18 anos. Atualmente eu sou diretor da área de Customer Advisory, que é uma área que está dedicada a entender melhor o que os clientes precisam e sugerir e agregar mais técnicas e tecnologias para que eles tenham o melhor proveito dos seus negócios usando a inteligência analítica, seja ela na nuvem, seja ela presencial, da forma que for. Vou falar um pouquinho de cenário, alguns de vocês também já falaram sobre isso, mas a gente entendeu que a transformação digital que já acontecia em 2019, 2018, um pouquinho de 2020, alguém chegou lá e jogou um tijolo no acelerador desse processo com o advento da pandemia. Se tem alguma coisa que a gente pode levar de positivo da Covid, foi exatamente esse boost que a transformação digital ganhou. A gente sim estava se preparando para alguma coisa para crescer nos próximos anos, com uma coisa mais controlada, mas capotou tudo. A demanda do cliente final por um atendimento mais rápido para demandas que mudam muito com o tempo, e todo o impacto que isso teve na cadeia de suprimentos, desde de fornecedores, desde de entrega, desde logística, até a retroalimentação disso tudo isso influenciou no nosso dia a dia como fornecedor de tecnologia para Analytics, mas também, como muitos de vocês falaram aqui, nos próprios negócios de vocês, desde saúde, passando por atendimento, e aí, do nosso lado, passando pela empresa de setor financeiro, de setor de varejo, de telecomunicações, enfim, todos os setores e todas as indústrias sofreram, de alguma forma, com esse aperto que o mercado nos deu para correr atrás e conseguir atingir os anseios de um público que não é um público novo, mas é um público que subiu demais a régua para esse tipo de atendimento digital, ou seja, o e-commerce cresceu demais. As tecnologias de IoT que estavam engatinhando, algumas já estão até bem evoluídas, elas tiveram uma explosão de demanda, principalmente no volume de dados que foi sendo agregado novo. As tecnologias que tinham ali tiveram que ser totalmente reformuladas para atender esse tipo de demanda. A cultura do cliente passou a ser muito mais remota, esse cliente começou a ter um nível de exigência enorme. De novo, as cadeias de suprimento tiveram que se reinventar totalmente. A gente não estava preparado para isso. No começo da pandemia, a gente percebeu isso logo. E agora que a gente está, ouso em dizer que a gente está aterrissando um pouco mais nessa urgência da pandemia, os mercados como um todo só tiveram bastante o que ganhar com isso, em termos de qualidade, em termos de eficiência, e tudo que, se é que houve alguma coisa boa dessa pandemia, nos trouxe. Falando um pouquinho mais, e saindo um pouquinho mais, já entrando no assunto que ninguém veio aqui para falar de pandemia, mas entrando no assunto do seminário, uma coisa que já acontecia, mas com essa explosão de dados ela explodiu também, que é
o fenômeno do data is the new oil. Muitas empresas nasceram já com esse intuito de vender informação, basicamente. Eles tinham acesso a várias frentes de dados diferentes e começaram a oferecer isso como um produto, como um petróleo mesmo. Então, quem tem informação tem tudo. E o mercado começou a entender que eu não preciso ter tudo para ter essa informação. Eu posso fazer uma parceria de alguma forma com outra empresa que não concorre comigo e a gente juntos formar melhorar os nossos modelos, melhorar nossos processos. Então, quanto mais dados, melhor. Essa cultura trouxe mais demanda e mais demanda por sofisticação nos ambientes analíticos que já existiram. Então, os modelos que começam a ter mais variáveis que não estavam acostumados. Vou dar um exemplo aqui. Se eu sou um varejista e estou vendendo um ar-condicionado ou qualquer produto eletrônico que tem uma sazonalidade com um ar-condicionado, ventilador, se eu tiver uma parceria com uma empresa de energia elétrica e souber entender exatamente o comportamento e as sazonalidades e tudo que tem a ver com o crescimento de consumo de energia, eu consigo melhorar muito as previsões de vendas e de reposição de estoques e de ofertas nas várias regiões que eu estou atuando. Esse é um dos exemplos desse tipo de criatividade que começou a acontecer fortemente aqui no Brasil, inclusive. Isso começou a mexer muito na operação dos ambientes analíticos. Então, os modelos que a gente já estava atuando começam a exigir muito mais validação e muito mais rapidez na implementação e no monitoramento. Antigamente, 5 anos atrás, a gente usava muito tratamento estatístico para adequar, alguém de vocês tocou nesse assunto mais cedo, mas para adequar os volumes de dados. Não necessariamente eu preciso pegar uma montanha de dados para chegar no mesmo resultado de um modelo específico para crédito ou para qualquer outro tipo de finalidade. Ultimamente, a gente não tem mais usado isso, os dados estão entrando de forma bruta, a gente começou a ter mais acesso a formas mais baratas e mais ágeis de se armazenar grandes volumes de dados e, por que não, fazer o modelamento estatístico no dado bruto sem fazer um tratamento para diminuir esse volume, não preciso mais fazer isso. Também começou a acontecer a integração de outros ambientes analíticos e terceiros para enriquecer modelos tradicionais. Eu já fazia minha modelagem de fraude, eu já fazia minha modelagem de crédito, mas por que não eu já usar o Natural Language Processing, o processamento de linguagem natural, para melhorar o meu modelo de fraude? Por que não usar um reconhecimento de imagens e até de vídeos para melhorar o meu modelo de precificação de seguros? No momento do sinistro, eu consegui detectar uma fraude ou melhorar minha precificação, e assim vai. Então, a gente começou com o advento da nuvem, começou a poder compartimentar e eu não ter necessariamente que ser responsável por todas as variáveis do meu modelo, e eu poder acionar um ou outro parceiro, um ou outro fornecedor para também enriquecer e, claro, ganhar vantagem competitiva com isso. Isso ficou, a gente usa a palavra pervasivo, isso começou a ficar muito mais acessível a outras áreas que sempre tradicionalmente trabalhavam com áreas de TI. Você tinha silos desde a época do BI até, você tinha silos de pessoas que trabalhavam com modelagem estatística, com BI, com relatórios. Você tinha áreas de TI que suportavam isso tudo. Quando você começa a ter essa aceleração da transformação digital, áreas de negócio começam a ter que também, ou querer participar, os conceitos de negócio que esse pessoal tinha, começa a ser mais facilmente integrado, os modelos vão ter que se sofisticar mais, e por isso a gente precisa mais de características de negócio. Então, muita gente que não punha a mão, não sujava a mão na massa com analytics, com inteligência artificial, com machine learning, começou a ter que fazer isso. O low-code, no-code, o crescimento do low-code, no-code está aí para me provar que eu estou certo
e trouxe muito mais gente para esse mundo. Todos esses aspectos que eu disse para vocês aqui provocaram um boom nesse mercado de inteligência artificial, que esse próprio evento, ele ilustra muito bem isso. Há 3, 4, 5 anos atrás, era impensável da gente ter um evento virtual de sucesso como esse aqui, no meio do dia, para discutir os temas que a gente está discutindo aqui. Não era tão comum assim, não era uma coisa tão atrativa. Hoje em dia, você tem um público muito maior que atua ou gostaria de começar a atuar nisso. As tecnologias estão aí para facilitar que isso aconteça, e, claro, desde o no-code, no-code, e formas de você disponibilizar análises ou técnicas impensáveis há 4, 5 anos atrás para pessoas, para o usuário comum. E com tudo isso, você começa a ter que pensar na sua produção analítica, na sua produção de modelos, na sua produção de inteligência artificial, machine learning, como se ele fosse uma fábrica. Como a minha demanda aumentou demais, aquele silo que eu tinha de 3, 4, meia dúzia de cientistas de dados que ficavam o dia inteiro fazendo cruzamentos, fazendo modelos de preditivos, fazendo correlações, o volume de dados e de demandas que eu tenho para esse grupo, ele aumentou tanto que eu acabei tendo que pensar, e muitas empresas já faziam isso, como os bancos, como isso fazia parte do core deles, mas empresas que não tinham uma cultura analítica forte, que tiveram que, por causa desse cenário todo que eu expliquei para vocês, entrar nisso, eles tiveram que começar a entender que sim, eu tenho que pensar no meu modelo, o meu ambiente analítico, como se ele fosse uma fábrica. Eu estou produzindo alguma coisa, afinal, data is the new oil, né? Então, eu tenho que pensar em aspectos como produtividade, como agilidade da minha operação, e principalmente, não adianta nada eu trazer os dados, fazer uma boa ingestão de dados, não adianta nada eu fazer um bom tratamento de dados, não adianta nada eu colocar metodologias ágeis para a coisa funcionar toda de uma forma integrada, se eu não tenho como tirar proveito disso, se eu não ganho dinheiro com isso, se eu não consigo tornar o que eu produzi nesse ambiente analítico alguma coisa mais aplicável. Ou seja, não adianta nada eu fazer o modelo da NASA que vai prever o desejo do meu cliente antes mesmo dele ter, se eu não conseguir colocar isso na minha ponta de atendimento. Então, isso também é um outro aspecto que também não era muito valorizado, que hoje em dia a gente não entende um ambiente analítico sem que isso seja levado em conta. Principalmente a tomada de decisão e a integração com aplicativos, com site, com o dia a dia real do cliente. Outra coisa que acontece também, e aí tem a ver com esse conceito de fábrica, é que mais e mais a abordagem colaborativa, tanto das equipes de TI, quanto das equipes de ciência de dados, mas quanto das equipes de negócio em si, ela tem que se tornar muito colaborativa. E, para isso, metodologias que antigamente eram usadas mais para desenvolvimento em si, nada a ver com analytics, por exemplo, o DevOps, elas começaram a ser adaptadas para você conseguir atender a alguma coisa mais estruturada dentro do que eu sou esperado de produzir, ou dentro dessa esteira que eu sou esperado, que ela é esperada de funcionar. E a gente começou a pensar em coisas como metodologias ágeis. Você nunca ouviu tanto falar de Agile e afins, como um pouquinho antes da pandemia, mas obviamente durante a pandemia agora. O DevOps em si, a gente já está falando em Model Ops, em AI Ops, em Machine Learning Ops, que são adaptações dessas metodologias para que eu consiga promover a colaboração de quem está trabalhando nesse mundo. E outra coisa que é importante também, e é uma coisa que a gente sempre falou, mas com isso tudo ganhou mais força, é o que a gente chama de ciclo analítico.
hoje pode parecer óbvio, mas se você pensar na produção de uma fábrica, você tem que ter esse modelo mental muito claro quando você está construindo um ambiente desse. Então, você pensa em iniciar na ingestão de dados, obviamente, iniciar na preparação de dados, tornar aquele dado explorável e modelável, fazer a exploração desse dado, a modelagem em si, claro. A partir do momento que eu tenho um modelo, eu tenho que ter à minha disposição uma plataforma que permita que eu catalogue, é quase como se fosse uma biblioteca mesmo, de livros e registros, e sai e entra, mas eu tenho que ter uma plataforma que me permita entender o funcionamento e o ciclo de vida desse modelo. Eu sei que, e aí com esse crescimento todo que eu venho falando aqui para vocês, os modelos eles começam a perder a sua eficiência muito rapidamente. Então, se eu estou falando de um modelo para detecção de fraude, o fraudador ele vive disso. O trabalho dele é descobrir novas formas de fraudar. Então, se eu estou esperando uma transação típica de R$1.000, amanhã ela vai ser de 900 ou de 1.200. Isso é muito rápido. Então, eu tenho que ter uma forma de entender o quanto o meu modelo está acertando, quanto está errando, e que o retreino desse modelo seja fácil. E a partir do momento que eu estou confiando nisso, e pode até ser alguma coisa de forma automática, como o Auto Machine Learning, que também começou a crescer bastante, acho que é um termo que vocês vão, se já não estão ouvindo, vão ouvir muito daqui para frente, principalmente para fenômenos que você entende que o ser humano não vai conseguir acompanhar esse retreino dos modelos. Então, é uma tecnologia num nível superior que vai beirar a inteligência artificial de verdade, que vai conseguir fazer o retreino automático de modelos. Já existem algumas aplicações com isso. Mas o fim desse ciclo todo, se é que o ciclo não tem fim, mas a última etapa desse ciclo, antes dele recomeçar, é o deploy, é a colocação desses modelos em produção. Então, eu tenho que pensar numa plataforma, a partir do momento que eu tenho muita gente fazendo modelagem, muita gente trabalhando com limpeza e tratamento de dados, muita gente trabalhando em como aplicar isso, eu tenho que ter uma plataforma que me permita enxergar essa produção de inteligência dentro das corporações como se fosse uma fábrica. E isso tudo precisa estar bem claro, e eu tenho que estar gerindo esse ambiente e produzindo essa inteligência de forma que eu consiga expandir ou diminuir conforme o necessário. Vou passar rapidamente sobre o advento da cloud. Eu tenho certeza que a maioria dos meus colegas aqui já percorreu demais sobre isso, mas a gente também, há 5, 10 anos atrás, tinha muita dependência dos hardwares físicos. Você comprava um servidor para fazer uma aplicação analítica, e esse projeto só começava a andar quando o servidor fosse entregue. Isso era de 3 a 6 meses, pelo menos, e você pagando o software, você pagando gente, você treinando e tendo que usar aquilo, e não podia, então você tinha um desperdício enorme. Você dimensionava o seu equipamento, o seu ambiente para um uso, e quando aquele uso começava a flutuar, você estava tomando um prejuízo, ou você subdimensionava, isso também era ruim. A escalabilidade demorava demais, às vezes você tinha que abortar projetos muito bons, porque não era viável você mudar ou ampliar o seu ambiente, não era fácil de fazer isso. As implementações eram custosas em termos de recursos humanos, em termos financeiros também, como eu já falei. Qualquer alteração do que você tivesse que fazer, ou qualquer mudança de rumo num projeto que envolvesse inteligência artificial no passado, exigia uma recompra desse hardware físico e tudo, e fora o que um de vocês também falou sobre redundância. Era impensável a gente ter um nível de redundância que a gente tem hoje com hardware físico. Era super caro, era super custoso em termos de esforço, e hoje em dia não. Então,
esse ambiente todo, os fornecedores de nuvem, Microsoft, a Amazon, o Google, outros menores, eles souberam muito bem capitalizar numa tempestade perfeita para nós e para eles. Isso só foi viabilizado, esse crescimento, essa explosão toda dessa cultura analítica, ela só foi viabilizada nessa velocidade porque a gente já tinha esse pessoal bem preparado para outras coisas, não para analytics necessariamente, mas que hoje eu acho que boa parte do consumo, não sei dizer um número específico aqui, mas boa parte do consumo desses ambientes de nuvem, ele é, sim, de analytics. Então, juntou a fome com a vontade de comer aqui. Eu acho que foi fundamental. O mundo já está preparado para outras coisas, mas que a gente soube rapidamente catalisar essa tecnologia que já existia em prol do analytics e acho que se eu tivesse que escolher um fator crítico de sucesso, foi esse, obviamente. Daqui para frente, se você pensar que a coisa está toda na nuvem, você começa a pensar que algumas responsabilidades do ambiente, de quem estava cuidando de ambientes como esse, começam a ser repassadas ou terceirizadas, e a gente começa a ter mais dedicação, mais tempo para tratar do que realmente faz parte do nosso negócio. Então, também, é natural que você terceirize a manutenção do ambiente, é natural que você terceirize o upgrade do que está ali no seu ambiente, o software, inclusive. É natural que você pense em formas de trazer a informação já pronta para dentro do seu ambiente para melhorar os seus modelos. Eu, por exemplo, estou trabalhando se eu estiver trabalhando com reconhecimento de imagem, dependendo do que eu tiver que fazer, é melhor eu pegar um API da Google já pronto. Eu não vou querer ter a pretensão de, por exemplo, fazer isso melhor do que o Google. Então, por que não já trazer um módulo de reconhecimento de imagem, por exemplo, para agregar no meu modelo de fraude ou de sugestão de novas sugestões para clientes? Para que eu vou querer fazer isso do zero se já tem pronto e já está funcionando super bem? Então, essa mentalidade começa a mudar um pouquinho. Você entender que é natural você modularizar o que você tem que fazer em termos analíticos e trazer o que é melhor de fora. Se eu não preciso perder tempo fazendo isso, se já funciona bem fora, por que não, né? A entrega de resultados, ela também começa a abrir um outro leque para novos negócios que a gente nem imaginou aqui ainda, mas se eu pensar em usar o que eu vinha falando, só que em sentido inverso, eu consigo disponibilizar o meu trabalho aqui, o meu modelo, os meus algoritmos, e tudo isso que é mantido em ciclo, no formato de API ou no formato de um SaaS, e eu disponibilizo isso para fora, tanto para receber, quanto para entregar, para trocar essas informações. Isso acaba sendo muito poderoso no enriquecimento do que eu tenho de analítico, mas também em mais uma forma de geração de receita. Você tem hoje o advento do Open Bank, que nada mais é do que isso. Você tem empresas gerando informações ou modelos das mais diversas frentes, e você tem, do outro lado, empresas que estão se especializando em juntar essas várias fontes de informação ou de modelos num produto totalmente novo. Todo dia está aparecendo um produto novo, todo dia está aparecendo uma finalidade nova, tanto se você vai consumir, tanto quando você vai promover algum tipo de integração. Então, é um novo mercado que está apenas começando. A gente tem uma expectativa disso explodir rapidamente durante esse ano e o de 2023, principalmente. A gente nem imagina o potencial de impacto que esse tipo de negócio vai trazer ao Open Bank. E pode esperar que, junto com o Open Bank, a gente vai ver Open e outras coisas. Open Supply Chain, eu acho que, na minha opinião, é a próxima bola da vez aí, né? O Supply Chain, como eu disse, foi impactado demais com a pandemia e transformação digital, e esse pessoal consome demais modelos estatísticos, seja de previsão, seja de recomendação, enfim. Pode esperar que, se alguém não inventou isso ainda, a gente deve imaginar que
em breve vai haver um Open Supply Chain, com esse ou com outro nome. E, por fim, eu queria mais dar alguns exemplos de mercados impactados, que é um pouco do que eu queria compartilhar, do que a gente tem visto recentemente. Algumas coisas vocês mesmos já deram ótimos exemplos do que a vida de vocês mudou no ponto de vista analítico, mas apenas para colaborar ou para acrescentar aqui, para adicionar, eu já falei de fraude. Fraude é uma frente bastante procurada no nosso mercado. Seguradoras, empresas de saúde, seguradores de saúde, bancos, principalmente os financeiros, onde isso tem um impacto financeiro maior. No ponto de vista de você, já que você tem uma forma de trabalhar com essa fábrica analítica que eu falei para vocês, já que você tem mais tecnologias e poder computacional para melhorar os seus modelos, eu começo a usar reconhecimento de imagem, vídeo, que era uma coisa impensada há pouco tempo atrás, ou reconhecimento de linguagem, para melhorar os meus modelos de fraude. Então, se eu tenho alguém que vai registrar um sinistro, eu quero entender quais exatas palavras que ele está acostumando a usar para que podem significar ou não uma forma fraudulenta de se registrar um sinistro. Se eu tenho que fazer um upload de uma documentação ou da foto do meu carro com uma batida, o quanto aquilo é parecido com alguma coisa que já aconteceu no passado e que foi uma fraude. Então, esse tipo de coisa que demanda um poder computacional muito grande, hoje em dia é corriqueiro, a gente já vê gente fazendo isso, aqui no Brasil, inclusive. Score de crédito também é a mesma coisa. A gente está acostumado, primeiro, de anos para cá, já não é mais, o score de crédito já não é uma coisa só de bancos. Você vê, logo abaixo de bancos, você vê e financeiras, você vê empresas de telecomunicações fazendo análise de crédito com a mesma sofisticação que um banco faz, mesmo que seja só para você fazer uma análise de crédito para saber se você vai conceder um celular ou não para a pessoa conforme aquele plano. Eu posso sofisticar a minha análise de crédito o quanto eu achar que precisa, simplesmente porque dá, simplesmente porque a tecnologia me permite, e eu posso trazer mais variáveis. Então, a empresas de telecomunicações estão sofisticando bastante suas análises de crédito. A gente vê como um novo cliente de soluções de crédito para nós, e, ao mesmo tempo, eles também estão promovendo uma monetização dessas informações. Não é só para fazer uma análise de crédito, mas eu também vou contribuir com toda essa inteligência que eu estou gerando, não só para fazer a minha análise, mas também para fazer uma parceria com um varejista ou com uma empresa que está trabalhando com Open Banking. Isso está acontecendo já, hoje em dia, é uma realidade. Já falei para vocês bastante de supply chain, eu acredito fortemente que isso vai crescer demais. Esse pessoal demorou um pouco mais para entrar no clima de data science, né? Eles estavam um pouco atrás, mas o ganho é absurdo para eles e o uso é um pouco diferente. Enquanto a gente está pensando em atendimento do cliente, em fraude, em crédito, eles estão pensando em muito mais em previsão de demanda, em otimização de distribuição, precificação de fretes, esse tipo de coisa, que você vai se favorecer demais com um modelo de consórcio de dados, onde você vai ter parcerias com indústrias que não são concorrentes à sua e que vai adicionar muito mais informação no seu ciclo analítico. Se eu tenho uma empresa de bebidas, e eu quero prever como é que eu vou distribuir melhor a cerveja A ou a cerveja B, é claro que eu tenho que ter informações de consumo, mas se eu tiver informações de energia elétrica, se eu tiver informação de clima mais apurada, tudo isso vai influenciar no quanto eu espero vender e quanto eu espero, e a melhor forma de distribuição do meu produto no final. E por último, também vocês já falaram que é a experiência do cliente e a hiperpersonalização do atendimento. Isso também é um tema que não é novo, mas ele tem crescido exponencialmente nos últimos anos.
como alguns de vocês também já falaram, isso não vai substituir o atendente físico, mas ele vai melhorar demais a experiência do cliente em termos de recomendação, em termos de antecipação da necessidade do cliente, e até em termos de entender se aquele cliente vai promover uma lucratividade para mim ou não no futuro. E tudo isso exige uma estruturação enorme no seu ambiente analítico, exige que você tenha um poder computacional muito mais alto do que você estava acostumado a usar, e exige que as pessoas que estão produzindo essa inteligência toda trabalhem numa cultura um pouco diferente do que elas estavam acostumadas. Isso, para mim, é uma coisa amarra a outra. Você precisa ter uma plataforma que permita que isso aconteça, metodologias de desenvolvimento e de atuação que permitam que você trabalhe de forma colaborativa, seja dentro do seu ambiente, como com parceiros que vão agregar modelos ou dados. E, por fim, não adianta nada você ter isso tudo, um ambiente, metodologias e dados infinitos, se você não tem como tornar isso uma realidade e movimentar os lucros da sua empresa, que é sobre isso que a coisa se resume no final. Então, é isso. Perfeito. Bom, infelizmente nós estamos aqui com já o horário encerrado. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para vocês, que eu queria saber, assim, uma pergunta rapidinha, uma resposta rápida. Qual é o modelo de negócio que vocês acreditam que o uso de inteligência artificial e nuvem está proporcionando uma grande inovação? Por exemplo, hoje a gente teve um momento de aceleração digital, transformação digital, com as empresas passando pelo tempo de pandemia. Hoje a gente vê um negócio surgindo novo, que é um negócio de clusterização, um negócio de empresas se associando para criar um novo negócio. Então, o banco está hoje investindo, se tornando uma empresa de varejo, a empresa de varejo está se tornando um banco com meio de pagamento, o Itaú tem um marketplace, os grandes marketplaces estão aceitando outras empresas de marketplace, de varejo e de outros negócios. Então, como a gente está com o tempo estourado, como é que vocês poderiam dar um exemplo do negócio que efetivamente a união de inteligência artificial e nuvem vai ser relevante? Quer começar, Cadu? Opa, claro. Puxando a sardinha até para o lado que eu atuo mais, eu acredito que a gente já passou a fase dos bots, em que a gente tinha muito disso, mas eu acho que hoje em dia a atuação em tempo real para fazer um coach virtual é uma grande modernização do processo. Então você tem lá customização, você tem lá a personalização do atendimento, o coach virtual ele entende como o cliente gostaria de receber as informações e o que ele está propenso a fazer, e ele vai avisando, mandando alertas para o atendente, para a pessoa que está interagindo com você, dando dicas de como fazer essa interação. Eu acho que esse é um momento muito propício para essa tecnologia. Fischerland. Eu acredito que a inteligência artificial ela tem que ser enxergada como um meio importante, mas não um fim, né? Quando a gente fala de aplicação de inteligência artificial, é esperado que ela isoladamente traga o valor para o negócio. Eu enxergo a inteligência artificial e outras novas tecnologias aí no mercado também como uma parte de uma análise de processo. Então, se a empresa não enxerga o processo que ela quer otimizar e qual é o ROI que a otimização daquele processo vai trazer, dificilmente a inteligência artificial vai servir para ela isoladamente. Então, para todos os negócios, eu acredito que ela precisa ser enxergada como um dos componentes dentro de uma estratégia de revisão de processo e dentro de uma linha de querer pensar diferente e agir diferente. Não vejo a inteligência artificial funcionando de uma forma solitária, né? Eu acredito que muitas empresas de 2019 para cá gastaram rios de dinheiro com projetos que sequer sabiam o que queriam resolver. Então, antes de utilizar a inteligência artificial, eu acho que uma análise do problema e do processo que se quer otimizar é muito importante. Renato. Acho que eu gosto muito dessa linha aí do Richard. E para mim, Claudinei, eu acho que existem dois grandes momentos aqui de inovação, né? Tem aquilo que você sabe,
que você quer, né? Então, você pode usar a inteligência artificial para acelerar isso. Então, é muito do que a gente está fazendo aqui de recomendação e tudo mais. Agora, existe aquilo que você não sabe, né? Que você nem experimentou, que eu acho que aí tem as opções, né? E a inteligência artificial vem justamente para tentar cruzar essas questões que você não tem noção que você precisaria. Então, eu acho que aí surge uma série de inovações na parte de medicina, na parte do comércio, né? De você estar mais próximo do cliente, como o Cadu falou. Então, eu acho que eu não tenho um caso específico, mas eu vejo que inteligência artificial é o futuro e vai ser utilizada em qualquer um caso, desde que faça sentido para a empresa. Senão aí vira invenção, né? Invenção, aquilo, pô, você inventou, mas não está trazendo retorno para ninguém, né? Então, a gente precisa ir muito nessa linha aí que o Richard falou, de ir muito na questão de inovação, trazer resultado para o nosso cliente. Perfeito. Paulo? Olha, eu vou fazer referência ao estudo da Google. Das 702 empresas que trabalham e desenvolvem AI no Brasil, em termos de indústria, 60% delas trabalham com a indústria de saúde e biotecnologia, seguido de 48% na área de RH e gestão pessoal. Então, assim, parece que, quando você falou aí da área financeira e os bancos, parece que o maior impacto hoje que tem da AI em uma específica indústria seria da saúde e da biotecnologia. Eu não esperava esse tanto aqui. Mas surpreendeu também. Perfeito. Fui, para finalizar. Não, eu vou repetir, eu gostei muito da visão do Richard sobre a revisão de processo. Toda vez que você tem alguma coisa disruptiva, todo soluço que os mercados dão por causa de qualquer disrupção dessas, e o AI é uma delas, você é obrigado a parar tudo e rever processos. Isso sempre é produtivo, sempre é bom. Acho que é uma das mensagens boas que ficou para mim desse debate. Perfeito. Bom, pessoal, já estamos aqui com o nosso tempo estourado, sei que vocês têm compromisso, então eu gostaria de agradecer a participação de vocês e espero revê-los nos próximos eventos da TI Inside. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Até mais. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.